Atos capítulo 16, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Vai nos falar assim a poderosa palavra de Deus. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, ministra aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, nos alimenta por intermédio da Tua palavra. Senhor, usa minha vida nesse lugar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus eu te peço que eu seja canal para a Tua igreja e para mim mesmo nessa noite. Nos alimenta pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, tema da mensagem de hoje: um pedido de socorro. Amém? Um pedido de socorro. Aleluia. Bem, nós sabemos que a igreja desse século precisa ter um despertamento, porque muitas vidas estão pedindo socorro, vidas que ainda não conhecem Jesus, ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus na intimidade. Alguns dizem que nasceram num lar cristão, que já tem Jesus desde que nasceu, mas quem tem Jesus faz a vontade de Jesus. Quem tem Jesus anda com Jesus. Quem tem Jesus é sensível à voz do Espírito Santo. Quem tem Jesus obedece à palavra dele. Aleluia. Eu falo isso porque eu já tive nesta localidade, como uma localidade aqui próxima, e eu perguntei para um jovem mais ou menos de 16 anos de idade. Eu perguntei a ele se ele havia ouvido falar de Jesus. Ele disse que sim. Mas quando eu evangelizava aquele jovem, eu disse: mas você ouviu falar no arrebatamento da igreja? Ele disse: eu não sei o que é isso. Então algumas pessoas ouviram falar de Jesus, mas não conhecem a palavra de Jesus. São vidas que clamam por socorro. Aleluia. São vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E o capítulo de número 15, o capítulo de número 16, capítulo de número 15, a partir do versículo 36 ao 41, Paulo e Barnabé, companheiros da obra missionária, chegaram a ter uma contenda, porque Barnabé assentou em seu coração a levar João Marco, que era seu sobrinho, para uma obra evangelística, mas Paulo deu seu parecer, porque João Marco havia o abandonado em uma das missões, e por conta disso houve uma contenda entre aqueles dois homens de Deus. Mas você pode estar perguntando: mas pastor, homem de Deus, acontece contenda, desavença ou discórdia algumas vezes? Sim, mas Deus, na sua misericórdia e bondade, usou dessa discórdia entre Paulo e Barnabé para o crescimento da obra missionária. A Bíblia vai nos falar que Barnabé pega seu sobrinho Marcos, João Marcos, e navega para Chipre. E Paulo ele pega um outro companheiro por nome Silas e vai ministrar a palavra na Síria e na Cilícia, e confirmando algumas igrejas que ele já havia fundado. Dali inicia a segunda obra missionária. Paulo havia já ministrado em algumas regiões da Ásia, da Macedônia e algumas outras regiões, como a Síria, a Cilícia. E Paulo assentou no seu coração o desejo de, junto com Silas, confirmar essas igrejas, ver como essas igrejas estavam, ver como é que estava o ânimo daqueles irmãos, porque não é apenas pregar, anunciar, tem que observar se os irmãos estão bem, tem que conversar, aconselhar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer, a partir do versículo de número 6, que quando eles passaram a Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo
olha, pelo Espírito Santo, de anunciar o evangelho na Ásia, a Ásia Menor. Paulo teve um desejo de, na segunda obra missionária, não evangelizar, podemos dizer assim, ou anunciar em regiões que ele ainda não havia ido, mas confirmar as igrejas, ver como as igrejas estavam. E isso é importante. Mas o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia. Então Paulo tentou em seu coração ir para Mísia, mas também o Espírito de Jesus Cristo também o impediu. Desses homens de Deus ir para essa região, para esse lugar. E daquele lugar eles desceram para uma cidade chamada Troade. E quando eles estão ali em Troade, louvado seja o nome de Jesus, a missão, a segunda obra missionária, não era aquilo que estava no coração do apóstolo, mas o que estava no coração de Deus. E quando ele está ali na Macedônia, a Bíblia vai nos dizer que, em Troade, apresentem uma visão, um varão da Macedônia. E todos nós sabemos que a Macedônia, aquela região da Macedônia, os homens eles eram ricos na sua cultura, na sua religião. Tinha uma adoração ao imperador, e tinha uma forte, louvado seja o nome do Senhor, podemos dizer assim, um forte apreço à adoração a deuses pagãos. Mas apresenta ali um varão da Macedônia. Olha a forma que Deus faz. E chega para Paulo e diz: ajuda-nos. Aquilo era um grito de socorro. E Paulo entendeu que aquele pedido de ajuda era para levar o evangelho àquela região da Macedônia. E Paulo atentou para aquele chamado. E navegando de Troade, Paulo ele chega a Salmatrácia, e no dia seguinte ele vai para Neápolis. E de Neápolis ele chega em uma cidade chamada Filipe, que é a primeira cidade da região da Macedônia. Podemos dizer assim que é a capital da Macedônia. E quando ele chega naquela região, eu vejo um dos primeiros pontos que nós não devemos deixar de observar. É que missão não se faz sem oração. E no dia do sábado, um dia de sábado, ele vai para um lugar onde havia um rio, buscando ali um lugar para orar, para falar com Deus, pedir direcionamento, porque o Espírito Santo já havia conduzido aqueles homens à Macedônia. E agora eles chegaram naquela região, eles precisavam continuar ouvindo a voz do Espírito Santo para saber qual era a missão que eles tinham que executar naquela região. Quando eles estão ali descendo a um rio, próximo àquele rio havia umas mulheres que desciam aquele rio. E no meio daquelas mulheres havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade conhecida pela sua tinta, a púrpura. E só confeccionava essa tinta púrpura quem tinha dinheiro para extrair, porque ela é extraída de um molusco. Muito difícil o acesso de conseguir esses moluscos para extrair essa tinta desse molusco. Então essa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, tinha também uma casa em Filipe. E quando o Senhor abre o coração daquela mulher, por intermédio da pregação do evangelho que Paulo estava ali ministrando, a segunda coisa que eu aprendo depois da oração é que o nosso dever não é querer converter o homem, isso é função do Espírito Santo. E o Espírito Santo só quer que nós anunciemos a palavra de Deus, deixa o resto com ele se responsabiliza. Quando Paulo estava ministrando o evangelho, aquelas mulheres, Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher rica, a palavra do Senhor vai dizer que Deus abriu o coração de Lídia para receber o evangelho, para receber a palavra de Deus. Mas aqui diz que ela já servia ao Senhor, lógico, de uma forma errada. É por isso que nós devemos entender e aprender que um
melhor de Deus vem por intermédio de Jesus Cristo. Por que Paulo estava procurando exatamente aquele lugar, um lugar para a oração? Porque para ter uma sinagoga em qualquer região tinha que haver 10 famílias. E uma sinagoga, ela era para exercer um culto, ou um aprendizado, ou julgar as causas de um povo, precisavam ter 10 famílias para ali eles abrirem uma sinagoga. E Paulo estava procurando ali, mas não havia. E quando ele chega na beira desse rio, essas mulheres estavam aí, anunciou o evangelho, a oportunidade. Você sabe o que é que nós devemos fazer como cristãos, como servo do Senhor? Nunca desprezar as oportunidades que Deus nos dá, e são muitas oportunidades. Assim que eu aceitei Jesus, eu já contei isso aqui, o Senhor me converteu dentro de um trabalho ímpio, eu com meus colegas também ímpios, e quando eu aceitei Jesus, ninguém acreditou em mim, porque eles vinham com as suas conversas, com seus argumentos, e sempre eu repreendia-os, e sempre tinha a oportunidade de falar de Jesus. Quando eles falavam algo que não estava na palavra, eu aproveitava a palavra e pregava para eles. Para resumir, naquele trabalho, Deus abriu uma porta de pregação, e Deus salvou muitos naquele lugar. Aqueles que diziam que no próximo carnaval eu cairia com eles, estaria bebendo novamente, depois já não profetizavam mais dessa maneira, já diziam: olha lá vem o pastor. Eles nem sabiam, mas já estava profetizando na minha vida, e eu nunca me aborreci com isso. E alguns amigos meus que ali trabalhavam comigo, hoje são crentes, estão na presença de Deus. Outros se desviaram, não tive mais contato, mas Deus abriu a porta. Certa vez eu conversei com um rapaz, que ele fez um grande evento, um evento missionário, com uma grande estrutura, e tinha muitas pessoas que não haviam aceitado a Jesus, estavam ali, que não conheciam Jesus. E no final do culto ele fez um apelo para quem queria aceitar Jesus. Depois que terminou o culto, a decepção daquele homem, e ele chegou para mim e disse: pastor, ninguém aceitou Jesus. Nós oramos tanto, jejuamos, apresentamos a Deus para que pelo menos uma alma aceitasse a Jesus. Eu disse para ele: quem foi que disse que a obra não foi feita? Porque uns semeiam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Uns são semeadores, outros são os que trabalham na colheita, mas ambos receberão o mesmo galardão. Existe culto, existe trabalho evangelístico, que você vai pregar, você vai suar a camisa, você vai ficar rouco de anunciar a palavra. Nenhuma vida naquele dia vai aceitar Jesus, mas outro vai vir fazer um culto no mesmo lugar, e quando aquele outro estiver fazendo o culto naquele lugar, a palavra que já foi semeada, e a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. E quando o outro pregar a palavra naquele mesmo lugar, aquelas vidas que ouviram a palavra atrás e não aceitaram, vão aceitar. Nenhum trabalho na obra missionária que é feito é em vão. Nenhuma palavra que você semeia no coração de alguém é em vão. Pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. Mas você sabe dizer que Jesus é bom, que Ele te salvou, que Ele te deu uma oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus Ele te dá, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Lídia constrangeu a Paulo a ficar uns dias na sua casa. Aqueles homens eram missionários em uma região que Deus mandou eles irem para lá. E eu faço uma pergunta para a igreja atual de hoje: se Jesus te mandasse para um lugar que você não conhece, que você não tivesse conhecido afinidade com ninguém, você iria? Se Jesus te mandasse para uma localidade que você não conhece ninguém, não sabe como vai se estabelecer naquela localidade, será que nós temos essa fé bastante para irmos, como Paulo fazia? Precisamos voltar, aleluia,
voltar aos primórdios da igreja, voltar aos exemplos da igreja primitiva, entender que é o Espírito Santo quem sustenta a obra, é Deus quem edifica a sua igreja, é o Senhor que provê todas as necessidades da obra missionária. Se o Senhor está te enviando, se o Senhor está te mandando, obedeça, faça a vontade de Deus. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho tanta sabedoria, mas Deus escolheu você. Presta atenção por onde Jesus ele começou a formar discípulos. No lugar que por todos era apontado e desprezado, a Galileia. Porque quem era galileu era desprezado pelos moradores da Judeia. Era como se fossem os matutos de Israel. Porque naquela região da Galileia, de Samaria para cima, ali havia também um povo misto, que havia se misturado com outras crenças, outras religiões, outros deuses. E a Galileia era uma região onde ninguém queria estabelecer as suas moradias, a sua casa. Se fosse hoje, ninguém queria abrir igreja na Galileia. Mas foi exatamente nesse lugar onde Jesus foi morar. E foi exatamente nesse lugar onde Jesus começou o ministério para mostrar para o homem, aleluia, que para a obra missionária ser feita não depende do homem, depende de Deus. Você pode estar pensando, mas o lugar, pastor, é deserto, lugar esquisito, lugar a gente não vê ninguém, mas Deus te mandou para lá. Saiba de uma coisa, que tanto tem valor para Deus 1000 vidas como uma vida que habita em uma cidade. Jesus atravessou, saiu da Judeia para a Galileia, mas foi necessário ele passar por Samaria, porque havia uma mulher que ao meio-dia ia à beira do poço buscar água. Ela ia ao meio-dia porque a sociedade olhava para ela e por conta do seu pecado aquilo lhe constrangia, então ela ia num horário que ninguém ia. Mas Jesus viu naquela mulher uma missionária. Jesus não olhou para o pecado, Jesus olhou para a obra que ela se tornaria. Aleluia. Quando Jesus te escolheu, quando Jesus te viu, Jesus não te escolheu porque você era bonitinho, porque usava o melhor terno, o melhor perfume, não. Jesus te escolheu porque Ele sabe como investir no ser humano. Jesus foi na Galileia, onde Ele formou os primeiros discípulos, homens pescadores indoutos, que não tinham cultura, homens que não tinham aprendizado, não tinham letra. Foi lá onde Jesus começou. Jesus falou com pescadores, chamou para a obra missionária. Mas pastor, Jesus só chamou indoutos? Não. Mateus já tinha uma certa inteligência, Filipe também. Mas Paulo, nem podemos nem relatar o que Paulo era também. Paulo tinha uma sabedoria enorme, homem formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores teólogos de dentro de Jerusalém. Então Deus tem a forma de escolher. Deus escolhe o indouto, mas também Deus escolhe o sábio. Porque Ele junta um com o outro e a obra de Deus só tem a crescer. Quando Deus salvou Lídia, Deus não estava vendo apenas a região de Filipe, mas Deus já estava visando a cidade de Tiatira, que se tornou uma também das igrejas da Ásia. Nós vemos isso nas cartas do Apocalipse. E alguns historiadores dizem que a igreja chegou em Tiatira por intermédio de Lídia, que abriu as portas da sua casa para a pregação do Evangelho. O Evangelho antigamente era pregado diferente do de hoje. Alguém aceitava Jesus em uma casa e ali era um ponto de pregação, não existia templos. A igreja se reunia, hoje dizia, vamos se reunir lá na casa do irmão Walter. Lá vai ter um culto, e convidava os irmãos ali que moravam próximo à casa dele, e ali acontecia o culto, e depois o Walter pagava o churrasco para todos nós. Que pena que hoje não é assim. Era assim que funcionava a igreja. E a igreja, Deus dava crescimento, havia milagres, prodígios e maravilhas. Pastor, hoje não existe. Existe sim, mas está mais raro. Hoje está difícil da gente ver o levanta e anda, de um cego de nascença voltar a enxergar. O que é que está faltando? A igreja do século atual buscar a Jesus como os irmãos antes buscavam. Está precisando que a nossa fé seja renovada, que o Espírito Santo nos aqueça para a obra missionária. Sem o Espírito Santo não existe obra missionária, irmão. Aleluia. Deus tinha um propósito na Macedônia, sim ou não? Então quando Deus alcançou a Macedônia, salvou Lídia, toda a casa de Lídia foi batizada.
Aquele varão que apareceu ali em uma visão representava toda a Macedônia. E Paulo, quando ele ia à oração, todos os dias, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, todos os dias aquela jovem começa a constranger Paulo com as suas adivinhações, e essa jovem dava lucro aos seus senhores. As pessoas vinham de longe para consultá-la e para que ela falasse acerca da sua vida, acerca do que ia acontecer. Um demônio estava possesso, um demônio estava na vida daquela moça, daquela mulher. Ela estava possessa com aquele demônio de adivinhação. E todas as vezes que Paulo passava junto com Silas, aquela mulher dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava falando mentira. O problema é que de onde estava vindo aquela verdade? De onde é que estava vindo? Paulo se incomoda, se vira para aquela moça e diz: eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E por causa daquela libertação, presta atenção, já falei de alguns pontos. Primeiro, temos que estar atento à voz do Espírito Santo. Nunca é feita a nossa vontade, é a vontade de Deus. Segundo, obra missionária não se faz sem oração. Terceiro, para tudo Deus tem um propósito. Amém? Para tudo Deus tem um propósito. Então, quando aquela mulher liberta daquele espírito de adivinhação, os magistrados levam Paulo à praça pública, porque os senhores daquela mulher estavam perdendo o lucro. É assim que Satanás faz. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? É que Deus levantou a igreja na terra para dar prejuízo ao inferno, para dar prejuízo a Satanás. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que está disponível para dar prejuízo ao diabo. Aleluia, Deus te escolheu para saquear o inferno, para dar prejuízo ao diabo. Saiba que o dono do bar vai ter que fechar o bar, porque vai perder os seus clientes, porque vai aceitar Jesus. A feitiçaria vai fechar, porque o macumbeiro vai se converter, vai aceitar Jesus e vai ganhar todos os adeptos para Jesus. É essa igreja que Jesus quer levantar nos últimos dias para fazer a diferença. Precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Quando aqueles homens viram que o seu lucro estava se perdendo, porque aquela mulher não mais adivinhava, porque o demônio saiu da vida dela, levaram Paulo e Silas à praça, à presença dos magistrados, e ali diz que rasgaram as vestimentas de Paulo e Silas. E aquilo já era um motivo de vergonha, você ser rasgado a sua vestimenta em plena praça pública. E açoitaram eles com vara. Agora você deve estar imaginando: pastor, se eles forem chamados para uma obra missionária, por que tiveram que apanhar, passar por essa vergonha? E quem foi que disse que nós não estamos sujeitos a isso? Estamos sujeitos na obra missionária, estamos sujeitos a passar por algumas circunstâncias adversas. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles apanharam, foram açoitados com vara e foram levados a uma prisão, foram presos. E o outro ponto que eu observo aqui, e é o mais maravilhoso que eu vejo nessa palavra, é que quando chegou perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos pelos pés em um tronco, com as costas dilaceradas pelas chibatadas, em uma cela fria, um calabouço frio, escuro, não tinha luz. Estava uma calmaria, um escuro, uma escuridão. Talvez aquele lugar fedesse a urina, a rato, a todo tipo de a fezes, a insetos. Mas eles, talvez eu imagino ele cutucando a Silas e dizendo: vamos fazer um culto aqui. O que é que eu aprendo com isso? Que cultuar a Deus, adorar a Deus não é só como estamos na bonança. E muitas vezes Deus nos chama para uma obra, e as coisas acontecem, as adversidades se levantam. O pastor sabe, ele já passou muitos momentos como este. Existem circunstâncias na nossa vida que nós queremos apenas sentar e relaxar, mas muitas vezes acontece o contrário, porque a obra requer de nós esforço. E aqueles homens estavam presos naquela prisão fria, escura, e resolveram fazer um culto. Será que nós faríamos dessa maneira? No lugar de murmurar, no lugar de adorar, será que nós não iríamos murmurar?
Senhor, se o Senhor me chamou, mandou atravessar a Macedônia, por que eu estou aqui? Mas eles resolveram fazer um culto a Deus. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e louvavam a Deus. Esse hino era para ter sido escrito na Bíblia, porque todas as vezes que nós louvássemos esse hino, a igreja sacudia. Para mim, 2 hinos era para ter sido escrito nos Salmos. Esse cântico de Paulo e Sila e o cântico que Jesus cantou no jardim do Getsemane. Aí, meu irmão, eu creio que até não foi possível ser escrito e colocado, canonizado, porque todas as vezes a gente tinha que levantar a igreja novamente, porque as bases iam rachar e cair. Mas eu aprendo, irmão, que quando eles estavam ali, adorando a Deus, a Bíblia diz que os outros presos ouviam naquela calmaria. E você sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Deus vai nos levar para ser luz nas trevas. Amém? É exatamente nas trevas que Deus quer que a nossa luz resplandeça. Estava escuro, estava frio, estava num lugar fedido, estavam presos com as suas costas ensanguentadas, mas estavam orando, adorando a Deus. E os outros presos começaram a ouvir aquele louvor, ouvir aquelas vozes de oração, e aquilo trouxe refrigério no coração dos presos. E ali os outros presos começaram também a sentir a presença de Deus. Pastor, como é que você me confirma isso? Irmão, se isso não tivesse acontecido, quando as portas começaram a se abrir, todos os presos haviam fugido. Mas eu entendo que quando Deus abalou a estrutura, aqueles presos permaneceram ali, porque eles ficaram interessados em conhecer Paulo e Sila, porque tinha alguém que no lugar escuro, frio, fedido, ainda adorava a Deus, ainda glorificava a Deus, ainda tinha esperança, ainda fazia obra missionária. Aleluia. Aí você sabe que quando eu leio esse texto, eu me lembro de um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Eu vou até ler, porque eu não sou bom de decorar muitos versículos assim. Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 14 ao 18. Eu acho lindo o que Paulo fala aqui. Aleluia. Filipenses 2, versículo 14, ele diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Resplandecei como o quê? Astros no mundo. Onde é que ele estava? Em uma cela escura, fria. E Deus resolveu fazer com que eles brilhassem naquele lugar. Amém? Brilhasse. Você foi escolhido por Deus para brilhar nas trevas, não é na luz. Aleluia. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Ainda que eu venha perecer por amor de vós, estejam alegres. Deus nos chamou para ser luz nas trevas. Aleluia. Olha o propósito de Deus. Paulo chega na Macedônia, converte a casa de Lídia, algumas mulheres que ali estavam. Segundo, liberta uma mulher que há vários anos dava lucro a homens que se aproveitavam do que Satanás fazia por intermédio daquela mulher. Isso é obra missionária. Terceiro, Deus alcança o coração dos presos. Por isso que Jesus diz assim: lembrai-vos dos presos como se vós estivessem presos com eles. E quando Deus alcança o coração dos presos, Deus também tinha um propósito: alcançar o carcereiro. Amém? A Bíblia diz que quando aquela estrutura
é abalada, as portas se abrem, as correntes se quebram. A Bíblia diz que o carcereiro, ele vai, corre, pega uma espada para tirar sua própria vida. Por que isso? Porque ele era responsável de guardar todos os presos. Se algum preso viesse a fugir, a sentença para ele era a morte. Então ele sabia, se é para morrer pela mão dos homens, vamos tirar minha própria vida. Ele não conhecia a palavra. Mas quando ele está com aquela espada para tirar a própria vida, Paulo e Silas chegam, pede luz, porque estava escuro, e diz: não faça isso, porque todos estamos aqui. Presta atenção, a oração e o louvor alcançou os corações de todos os presos que estavam ali. Ninguém fugiu. Aleluia, ninguém fugiu. Agora imagina, ali tinha homicida, ali tinha homens de toda espécie de maldade no coração, mas não fugiram, porque uma oração e o louvor alcançou o coração. Eu me recordo aqui que alguns anos atrás, nós estávamos fazendo um culto debaixo de um prédio, e na última laje daquele prédio tinha um homem que estava para se jogar lá de cima e tirar a sua própria vida. E quando ele começou a ouvir o barulho dos louvores e da oração de um bando de homem doido, crente, que não deixava ninguém dormir ao meio-dia, dentro de uma obra de construção, irmão, nós se reunimos de 40 a 50 homens, dávamos as mãos e levantávamos um clamor tão grande dentro daquela obra que abalava ali. Parecia que a obra balançava, a estrutura daquele prédio balançava. Algumas pessoas se incomodavam e iam dormir bem longe, porque barulho ninguém conseguia dormir. E quando aquele homem estava para se jogar, ele começou a ouvir o hino, e começou a ouvir as orações, e começou a ouvir falar de Jesus. E ele começou a chorar, tirou o pé de cima da laje, voltou para trás, procurou alguém que estava no culto e disse: irmão, avisa lá na oração que naquele dia eu ia tirar a minha vida, mas eu ouvi alguém falar de Jesus, eu vi alguém cantar, louvar, e algo foi tão forte no meu coração que eu retrocedi. Esse Jesus de vocês faz milagre. Aleluia. Esse Jesus de vocês transforma verdadeiramente. Aleluia. A palavra do Senhor, voltando para cá, diz que quando o carcereiro ele vai tirar a própria vida, Paulo o aborda e não deixa que ele faça isso. E ele fala para Paulo e Silas, dentro daquela prisão, que é necessário para que eu venha me salvar. E Paulo disse uma coisa que alguém falou para você e falou para mim: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu primeiramente, e a tua casa também vai ser salva. Quando Deus alcança alguém na casa, Deus não está avisando somente aquela pessoa, está avisando toda a casa. Fica de pé em nome de Jesus. Deus está avisando toda a casa. Quando Deus te alcançou, Deus não está vendo apenas você, está vendo o teu parente, o teu pai, o teu filho, o teu irmão, a tua irmã, o teu sobrinho. Cada um de nós que estamos aqui temos uma missão, seja para ganhar uma ou 1000 almas, mas temos uma missão. O irmão Cícero postou um vídeo hoje no grupo, muito interessante, que falava sobre a lista de Schindler. Quem foi esse homem? Um homem que gastou o seu dinheiro para salvar os judeus. Irmão, foram mais de 6 milhões de judeus mortos do governo de Hitler na Alemanha. Mas aquele homem conseguiu salvar 1.100 almas. E ele ainda achou pouco, pastor. Ele comprava, ele persuadia os alemãos com dinheiro e comprava aqueles homens e colocava para trabalhar na sua empresa. Era a forma dele salvar aqueles judeus. Mas ele chorava, porque ele disse: o meu carro valeria mais almas, o anel que está no meu dedo valeria mais almas. Será que nós temos dado valor a uma alma perdida? Quando Jesus estava na casa em Jericó, na casa do Zaqueu,
Os homens que ali estavam murmuravam e questionavam porque Jesus estava na casa de um pecador. Mas, quer aceitar Jesus? Só que aí, nem Jesus impediu as crianças virem até ele, né? Quem sou eu? Só que aí, irmãos, aqueles homens começaram a questionar, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Mas Jesus disse: eu vim salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Não é de médico que precisam os sãos, são os doentes. Nós éramos ovelhas perdidas, mas Deus nos chamou para uma tão grande salvação. Aleluia. As almas clamam, Deus clama lá em Isaías capítulo 6: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías entendeu e disse: eu irei, eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 3 do livro de Gênesis, a nação de Israel clamava por socorro e libertação. Deus disse para Moisés: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, gentios clamavam pedindo ajuda. Talvez alguém do lado da tua casa está clamando, pedindo uma ajuda, e você não sabe, eu não sei. Por quê? Porque nunca disponibilizamos em ir, pelo menos sentar um dia para tomar um café e na oportunidade de falar de Jesus. Precisamos, irmão, voltar ao primeiro amor e valorizarmos uma alma, porque ela tem grande preço. Amém? A alma tem grande preço. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se reconciliar? Eu nem chamei, tá vendo? Nem tinha feito o apelo. Glória a Deus. Fiz nem um apelo. Glória a Deus. Irmãos, Deus é fiel, amém? Quero convidar uns obreiros para ficar aqui com o irmão. Obreiro para ficar aqui com o irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém, igreja? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Enquanto a irmã está adorando, você que ainda não aceitou Jesus, ou que quer se reconciliar, saia do teu lugar. Amém? Saia do teu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem obra para realizar na tua vida. Louvado seja Deus. Deus tem coisas grandes. Amigo, Santo Espírito. Cadê a segunda vida para Jesus? Se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto. Vem com cura e todo seu poder. Hoje aqui vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Renova a aliança, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito
Eu sinto a tua unção nesse lugar. É unção de libertação. É unção de transformação. Esperamos pelo teu soprar. Abre o teu coração para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Com seu Se ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu vou cear contigo. Tem um trono para se assentar com Ele. E com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Essa casa é sua casa. Diga que deixa Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este Espírito Santo, enche esse lugar. enche Vai este enchendo o Espírito Santo com a tua glória. Apareça, Aonde tiver um crente batizado com o teu Espírito, vai enchendo, vai renovando da tua graça, da tua unção, Senhor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu Adora amo Ele. seu nome. Adora Ele. Não perca a oportunidade de adorar. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo, Ele está batendo. E este é o meu Abra a som. porta para Ele nessa Do noite. lado de dentro eu abro a porta. Abra a porta para Do Ele. lado de dentro eu abro a porta. E este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Eu deixo você entrar. Eu abro a porta pra você. Entra, Espírito Santo. Entra nessa noite, Espírito Santo. Tens liberdade para entrar nessa casa. Tens liberdade para habitar nessa casa. Oh, Espírito Santo. Faz Deus, de novo. é no nome de Jesus. Faz de novo. Eu te apresento a vida desse homem, Senhor. Seu povo Está retornando para ti. ama a
Não importa qual foi a transgressão, o pecado, Senhor. de novo, Deus, faz nessa de noite, novo, perdoa, faz de renova a novo. aliança. Senhor, sustém ele nas tuas mãos. Cuida dele, Senhor. Renova. Repreende contra a vida dele todo mal. Repreende contra a vida dele, Senhor, toda investida do inimigo. Tudo que Satanás roubou, destruiu. Tu és Deus, Senhor, para trazer de volta, para retribuir. Porque Tu és o grande eu sou, o Emanuel. Tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pai, em nome de Jesus, receba ele nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Receba ele de volta, Senhor, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Aleluia. Ainda de pé. Glória a Deus.